Olá, saudação de paz para você que me vê e me escuta neste momento. Nós estamos iniciando uma série de vídeos curtos, mas com a característica, digamos assim, um pouco mais teológicas. O assunto é o mesmo, família. Nosso objetivo é oferecer conteúdo com vistas à edificação das famílias. Nosso primeiro tema vai ser famílias com propósito. Você já percebeu que em nossa caminhada de vida, né, muitas vezes nós entramos em um período em que passamos a nos questionar, por exemplo, qual o meu papel no mundo, ou qual a razão da minha vida, porque tenho que ficar neste emprego que estou, o que fiz nesses últimos 20 anos, qual a razão de eu estar casado ou de eu estar casada, qual o sentido da vida. Então, perguntas como estas, que surgem muitas vezes em nossa mente, associada a uma instabilidade emocional, e quando eu me refiro aqui à instabilidade emocional, eu estou falando sobre aquelas emoções que de repente é uma euforia e de repente uma melancolia. É como se as nossas emoções tivessem uma gangorra. Se você estiver passando esse momento, é possível que você esteja em uma crise existencial. Mas isso é novo? Não, isso não é novo. Isso não é coisa da modernidade ou da pós-modernidade. Isso é antigo. Porém, nós estamos percebendo que neste momento, este século em que estamos, isto tem se apresentado cada vez mais forte nas pessoas. Por quê isto? Alguns autores acreditam que é em razão da ausência de absolutos. Hoje se relativizam todas as coisas. Ausência de restrições, ausência de limites, ausência de liderança. As pessoas vivem como se não existisse um norte a ser seguido. Vivem sem liderança. Uma pergunta simples, só para que você pense um pouco, você vai entender o que eu quero dizer, o que eu quero falar. Por exemplo, quem é o líder que a sociedade hoje segue? Quem é o líder que a sociedade admira, respeita? Quem é o líder que é o referencial para a nossa sociedade, por exemplo? Percebe? Existe uma espécie de um vazio de propósito na vida do homem da atualidade. Quando eu falo homem, eu estou me referindo homem e mulher. E com os cristãos, isso não é muito diferente, não. Nós percebemos isso em meio aos cristãos. Mas o que a Bíblia nos fala sobre esta questão de propósito? Ela fala sobre isto, sobre propósitos para o homem? Ela fala. E nós queremos lhe convidar para você abrir a sua Bíblia aí, se você estiver com ela aí, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo número 28. Logo no iníciozinho, logo no seu primeiro capítulo, a Bíblia nos fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nesse texto nós percebemos pelo menos 3 propósitos para a humanidade. Porém, evidentemente que a humanidade só existe se existir a família. Portanto, nós podemos afirmar que esses 3 propósitos aos quais nós vamos nos referir logo, são 3 propósitos para a família, são 3 propósitos para o casamento, para o meu casamento e para o seu casamento. E o primeiro propósito é refletir a imagem de Deus.
Vamos falar sobre esse propósito agora e em outro vídeo estaremos falando sobre os dois propósitos. Refletir a imagem de Deus. Este é o propósito para o qual o homem foi feito. Veja aí o versículo 26 e 27 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, a verdade mais importante sobre o homem é que ele é a imagem de Deus. Então, o homem realiza o seu propósito quando ele reflete esta imagem, quando ele reflete a glória de Deus. Da mesma forma que a lua, por exemplo, alcança o seu propósito, iluminando a noite, quando ela recebe, quando ela reflete a luz que não é dela, que vem de fora, de um outro astro, né? Então, quando ela reflete essa luz e ilumina a noite, ela está realizando o seu propósito. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quero lhe chamar a atenção para um aspecto dessa narrativa e observe que, quando nós estamos lendo o texto, nós temos a impressão que Deus parou, pensou e disse, façamos. Foi uma ação diferenciada de todas as ações do relato da criação. Não tinha acontecido nada igual Deus parar, pensar e dizer, façamos. Até este momento deste versículo aí, Deus se apresenta no singular. É Deus chamando à existência aquilo que não existe, chamando algo para a existência de onde não existe. Para que você entenda o que eu quero lhe falar, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, falando sobre isto, ele diz assim, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, até aí, Deus surge, Deus está presente, Deus se mostra no singular. A partir desse momento em que ele vai criar o homem, Deus se apresenta no plural, façamos. E aí, em minha opinião, apresenta-se a presença da Trindade. Qual outro lugar no relato da criação Deus se refere a si mesmo no plural? Nenhum outro. Apenas nesse momento em que ele vai criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, nesse ato criativo, nesse ato formador, bem diferente dos outros atos que Deus fez até então, é como se pudéssemos dizer que Deus colocou a mão na massa, colocou a mão no barro. Está implícito aí o propósito da família, o propósito do casamento, refletir esta imagem, refletir a glória de Deus. Portanto, o casal, que é a base inicial da família, tem este propósito, digamos assim, principal, que é refletir a imagem de Deus. Como afirma Bill Mills, ele diz, quando Deus une duas pessoas em casamento, não faz pensando primeiro nelas. Ele está pensando em si mesmo. Seu maior propósito para o nosso casamento não é nossa felicidade. Há coisas maiores em jogo. Nossos casamentos devem refletir sua glória. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, ele nos revela que nós somos feito herança, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Que maravilha! O propósito maior do nosso casamento é o louvor e a glória de Deus. Isto é bênção de Deus. Se você gostou desse vídeo rápido, inscreva-se no canal e compartilhe. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.